Olá, tudo bem? O meu nome é João Geraldo Neto, eu sou do canal Super Indetectável. E o que eu estou fazendo aqui hoje? Hoje eu vim responder uma das perguntas que mais chegam para mim. E pode parecer uma pergunta muito óbvia, muito simples e até ridícula, mas eu costumo dizer que não existe pergunta ridícula, existe uma resposta cretina. E eu não vou dar uma resposta cretina para vocês, eu vou dar uma resposta consistente. E a pergunta é: beijo transmite ou não transmite o HIV? Se transmite, em qual condição, em que situação isso poderia acontecer? Eu vou responder isso daqui a pouquinho para você depois da nossa vinheta. E antes de eu começar esse vídeo, eu gostaria de pedir para você para poder curtir esse vídeo, seguir esse canal, clicar aqui no sininho para ser alertado toda vez que eu colocar um vídeo novo por aqui, até porque eu não tenho uma regularidade muito regular, então isso pode acabar fazendo com que você perca conteúdo e às vezes pode vir um conteúdo que é interessante para você. E se você gostar e achar que pode servir para algum amigo, amiga, compartilha aí também, dá uma ajuda. É a melhor coisa que você pode fazer para esse canal, custa nada e vai me trazer muita alegria, porque esse conteúdo vai começar a ser apresentado para mais pessoas por aí, tá bom? Mas vamos então à pergunta. A pergunta é: o HIV é transmitido pelo beijo? Bem, eu vou começar falando uma coisa. Quais são as formas que o HIV pode ser transmitido? 3 formas básicas. Primeiro, sexo sem proteção. Esse sexo sem proteção pode ser o sexo oral, sexo vaginal, sexo anal, tá? Esse sexo sem proteção não é sexo sem camisinha apenas, é um sexo sem PrEP, sem PEP, sem testagem, sem considerar indetectável igual intransmissível, é um sexo onde não existe nenhuma medida de prevenção adotada. Durante a gestação, parto, amamentação, né, quando uma pessoa está gestando um bebê e ela vai parir esse bebê e então amamentar, nesse caso pode acontecer. E no caso de compartilhamento de material que fura ou corta, como seringa, por exemplo, né? Uma pessoa que usa droga, ela pode compartilhar uma seringa e isso pode transmitir o HIV para outra pessoa. Ah, mas tem também um cachimbinho, sabe aquele cachimbo de crack que é de vidro, que algumas pessoas que geralmente estão na rua estão usando porque tem menos infraestrutura? Se aquele charutinho de vidro, ele pode quebrar por causa do calor e cortar a boca. E eu passar para o meu colega, né, que está usando droga comigo ali, isso pode sim transmitir o HIV. Ou seja, como eu falei, são 3 formas e apenas 3 formas. Ah, mas o beijo, faz sentido fazer essa pergunta? Faz. Por quê? Primeiro, é porque recentemente surgiu. Na verdade, a primeira coisa vem lá dos primórdios do HIV, quando a gente não conhecia nada do HIV, e aí a gente achava que até o toque transmitia o HIV. Então, aquela informação que foi construída lá atrás, lá na década de 80, ela persiste, porque a informação não chega da mesma maneira para todo mundo. Então, muitas pessoas têm essa curiosidade por causa disso. Outro motivo é porque recentemente, assim, alguns anos atrás, a gente começou a fazer teste de HIV usando o fluido oral, que é essa mistura de pele da boca, pelezinha da boca, né, com a saliva. Então tudo isso que compõe a nossa mucosa, que está na nossa mucosa, compõe o nosso fluido oral. E esse teste usa um cotonete, um suave, que então, busca essa matéria, coloca e dá o resultado positivo. Como que pode? Tem HIV na boca? Não, é bem assim. O HIV, na verdade, não está sendo visto naquele tipo de exame. Aquele exame ele verifica a presença de anticorpos anti-HIV. E os anticorpos anti-HIV estão em todo o nosso corpo quando a gente tem contato com HIV. E por isso que aquele teste diagnostica. Mas então, o HIV pode ser transmitido pelo beijo? Depende. Primeiro, em situações normais, não. Isso não vai acontecer. Porque apesar de a boca ser mucosa e a outra boca ser mucosa e as duas mucosas estarem ali juntas, não existe HIV suficiente na boca, mesmo que a pessoa esteja com a carga viral muito alta, sem tratamento. Mesmo assim, essa pessoa não vai conseguir ter na boca uma quantidade suficiente de HIV para transmitir para outra pessoa. Ah, João, mas olha só, eu tinha acabado de escovar os dentes. Mesmo assim, ainda não. Tá? A porta de entrada do HIV, que seria essa feridinha, é muito pequena e a quantidade de vírus é muito pequena. Vamos supor então a única situação que seria possível? Se 2 pessoas estivessem com feridas grandes, ferimentos grandes, sangrando com sangue vivo na boca e essas 2 se beijassem.
Em que situação que isso vai acontecer? Pra mim, primeiro é porque é nojento, né? O sangue ele não transmite só HIV, o sangue pode transmitir inúmeras doenças. Então se uma pessoa tá com um ferimento na boca e esse ferimento tá sangrando, não é indicado se beijar essa pessoa. Essa pessoa, na verdade, ela pode até mesmo receber bactéria de uma outra pessoa pela boca, porque a boca da gente tem muitas bactérias, e infeccionar, inflamar e ficar pior. Então, na verdade, você tem uma ferida na boca, o que você tem que fazer é cuidar dessa ferida. Procurar um profissional de saúde, se for necessário, se você achar que ela não está melhorando ali com enxaguar, com lavar direitinho, né, ou fazer a asepsia normal da boca, para poder curar esse problema, porque se você não tratar, ele pode virar uma infecção grave na boca. Existem infecções muito graves. Só que mesmo uma infecção grave não pode ser porta de entrada para beijo de duas bocas, tá? No sexo oral, por exemplo, a gente costuma dizer o seguinte: o sexo oral transmite HIV? Depende. Qual a situação? Se, por exemplo, você tá ali fazendo sexo oral, você tem a pessoa que está recebendo o pênis, faz aquela coisa da garganta profunda, né? De receber o pênis até aqui na garganta. Essa ação pode causar microfissuras na garganta, porque a garganta da gente é estreita. Se o pênis for mais grosso do que o diâmetro da garganta, ele pode causar então alguma fissura, né? Ele não dilata como uma vagina, por exemplo, né? Então o que acontece é que ele pode vir aqui e machucar. E se essa pessoa que tem o pênis ejacular dentro da boca e esse sêmen passar pela garganta, esse sêmen carregado de HIV, pode haver infecção. Mas isso é improvável. É possível porque existe, mas é improvável. É muito, muito raro de acontecer. Tanto que existe uma tabela de risco, que inclusive existe um outro vídeo que eu vou colocar aqui em algum lugar, uma tabela de risco de infecção para relações sexuais que o CDC, o Centers for Disease Control dos Estados Unidos, gente, não reparem não, é a chuva que está caindo aqui em Goiânia, o mundo está caindo há 2, 3 horas sem parar. Existe essa planilha do CDC que eles fizeram dentro de todas as exposições sexuais, quais delas oferecem o maior risco, que é o sexo anal receptivo, ou seja, a pessoa que recebe o pênis, quem é passivo na transa, e o contato sexual que tem menos risco é o sexo oral. Ele é considerado improvável. É possível porque você tem o contato do sêmen infectado, né, com a mucosa, mas ele é improvável porque os dados são insuficientes para dizer que isso pode acontecer. Mas por isso então vamos abrir mão da camisinha no sexo oral? Não é bem assim, a gente não pode colocar na boca em tudo que a gente pega. Você pega alguma coisa na rua ali, você bota na boca? Criança faz isso porque está aprendendo, ela não tem essa noção do que é higiênico, do que não é, do risco que ela corre e não corre. A gente não deve fazer isso, né? Porque do mesmo jeito que existem coisas sujas no chão, existem genitálias sujas. Essas genitálias podem ter problemas de saúde ali, de vírus, bactérias e até mesmo fungos, né? Pelo mau uso, mau cuidado, pela falta de cuidado da genitália. E não se subestime, isso não é pouco comum, tá bom? É bastante comum. Então tomem cuidado. Mas o beijo, beijem à vontade, beijem muito, sejam felizes. Agora, cuidado, se aparecer uma herpesinha na boca, toma cuidado, a herpes é extremamente contagiosa, tá bom? Muito mais contagiosa do que HIV. Claro, não vai te matar de AIDS, a herpes, mas ela pode trazer bastante problemas. Então, se você tá com afta, com herpes na boca, guarda, não vai ficar beijando ninguém não, tá bom? Fica quietinho aí no seu canto. Mas podem beijar tranquilos que tá tudo bem, tá bom? Um beijo pra vocês e se tiverem qualquer pergunta, bota aqui nos comentários. Tchau, tchau!